Vamos só aguardar um minutinho. Só aguardar um minutinho, porque a gente tentou fazer aqui pelo stream e aí deu uma falha de conexão aqui. Vamos só aguardar o Aloysio entrar aqui, tá? Olá. Pronto, agora deu tudo certo. Mas eu não estou te vendo. Você não consegue me ver? Não, deu a parte sua. Deixa eu ver aqui no. Abrir pelo outro celular aqui para ver como é que fica. Na verdade, aqui na live tá aparecendo, olha. Acho que é só no Na live seu. está aparecendo? Na live tá. Bom, então tudo bem. Só não estou te vendo. Vou entrar para o meu perfil particular também, porque assim, quem sabe, dá mais certo que eu consigo te ver. Deixa eu ver aqui agora se tá. Bom, se aparece. Bom, estou agora sim. Aqui está tranquilo. Tá aparecendo agora nos dois? Não, eu estou te vendo pelo meu celular, tá? Pelo meu celular, eu estou com outra conta aberta, que é a minha conta particular, então estou te vendo por ela. Mas não tem problema aqui. Importante que está fluindo bem. Bom, então, primeiramente, boa noite mais uma vez, né? Nós já estávamos já conversando um pouco antes da live. Gostaríamos também de pedir desculpas aí pelos 7 minutos de atraso, porque houve uma falha técnica aqui da minha parte. Gostaríamos de agradecer a todos aí que estão presentes aí nessa live, tanto agora ao vivo quanto depois, porque também será publicado, né? E o tema de hoje a gente vai trazer o como nunca mais sentir raiva. Aloísio, que tema, assim, fantástico, né? Porque assim, você vai trazer a chave do cadeado do nosso dia a dia, né? Na verdade, Tayane, boa noite a você, boa noite aos amigos aí do Lar de Jesus. É sempre uma alegria estarmos juntos, virtualmente ainda, mas quiçá logo um dia a gente esteja presencialmente aí nesta casa maravilhosa que nos acolhe sempre. Mas esse tema realmente ele veio por um vídeo que apareceu no YouTube para mim, e eu falo que as redes sociais nos trazem muitas coisas boas, basta a gente saber buscar, né? E eu encontrei esse vídeo de uma pós-graduada em psicologia positiva, Amanda Costa, que tem um canal do YouTube chamado Didactics, onde traz vários vídeos. E esse vídeo veio justamente assim trazer uma virada de chave na nossa vida. Mandei até para um amigo meu e ele fez um comentário muito interessante. Falei, o difícil é colocar em prática, exatamente. As orientações são maravilhosas, são perfeitas. A prática, né, desses preceitos que vai levar um dia a gente se tornar uma pessoa que não deixe mais a raiva tomar conta da nossa vida, né? Nossa, é. Bom, então vamos começar sempre da melhor maneira, né? Como todas as nossas atividades da vida, é necessário que comecemos com uma prece para poder ir acalmando os nossos corações. Logo em seguida, vou deixar a palavra com você. A gente vai batendo aquele papo legal. Aqueles que nos assistem também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar aí, pode ficar à vontade. A gente vai fazer o comentário, as perguntas também serão transmitidas, tá? Então é isso, eu vou pedir para todo mundo, se possível, fechar os olhos físicos, abrir os olhos espirituais, pedir a conexão, pedir o contato direto com a espiritualidade, que nos traga discernimento para poder compreender, que abençoe o nosso irmão Aloísio, que ele nos traga esse esclarecimento
que com certeza é uma temática que é muito presente na nossa vida, principalmente que possamos controlar nossa impulsividade e ser afetado pelo menos um pouco menos na nossa vida. Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de compreender como seguir a nossa vida, errar um pouco menos conosco, com o próximo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Aloísio, eu tô aqui super, assim, empolgada para poder entender como que eu vou fazer isso. Se você conseguir descobrir, depois você me fala, porque realmente é um exercício, como a autora do texto nos traz, né? A gente coloca isso com uma propriedade muito ímpar. Ela faz uma reflexão lá no fundo, né? Depois no final do texto, que fala isso é como um exercício, uma academia, uma musculação, que você vai treinando para que você fique apto a ter um corpo mais saudável. Não precisa estar bombado, mas principalmente mais saudável em condições de você ter a sua continuidade presente na sua vida, né? E ela fala para a gente uma observação muito interessante, né? Ela fala assim: você já se viu super irritado, remoendo uma conversa por horas, ou então se deixando afetar por atitudes de outras pessoas que não estavam sob teu controle? Ela fala, bom, quem nunca, né? Mas ela fala assim, que a gente talvez não tenha percebido, é que existe um caminho muito mais leve e inteligente para lidar com essas situações, sem se deixar levar pela raiva ou pelo incômodo. E eu me lembro de situações, eu acredito que você também já passou por isso, quando a gente fica com raiva de uma determinada situação, porque ou você reagiu demais a um determinado momento, ou você não soube falar com jeito, você ficou ruminando aquele negócio e você acaba, às vezes, nem, como eu diria assim, você acaba nem dormindo, você passa revirando a noite adentro, porque você fica com aquela situação que você não conseguiu colocar para fora. E ela vai trazer para nós alguns princípios, algumas observações, para a gente tentar colocar em prática no nosso dia a dia, né? A questão primeira que ela coloca, que ela para nós é assim, que a nossa reação é uma escolha. Bom, o problema é assim, como a pessoa vem falar para mim, é uma questão específica, do jeito dela. Agora, como eu vou reagir a determinados acontecimentos na minha vida, é que vai fazer a diferença. Começar a virar a chave da mudança interior. E ela fala assim, a reação nossa é uma escolha. E a raiva não surge no momento que acontece com você, mas como você interpreta aquilo que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa falou de um jeito e às vezes a pessoa estava num dia não muito propício, ela estava meio dormiu mal, ou ela teve uma discussão em casa, então ela te dá uma resposta torta e você fica irritado, você fica incomodado com aquilo que ela fez. E a gente sempre tem que trazer um exemplo mais ou menos que vem à mente agora. A pessoa está raivosa, ela está querendo descarregar toda aquela ira em cima de você. Aceitar o presente ou não é uma escolha nossa. Eu não sou obrigado a conviver com os problemas do outro, né? O outro realmente está vivendo aquilo. Agora, se eu me deixo envolver por aquela energia densa, e aí a gente traz sempre, no primeiro momento, né, que a gente sempre lembra, o poder da oração, logo no começo, logo pelas primeiras horas da manhã, manter a sintonia espiritual, buscando a proteção da espiritualidade amiga, nossos protetores, para que a gente tenha um bom dia e deixar que essa energia se faça presente em nossos corações. E veja que coisa interessante, eu sempre trago nas nossas lives um exemplo muito prático. Quando você acorda pela manhã e você faz uma prece, você pede a proteção espiritual, naquele exato momento que você levou seus pensamentos, é como se você colocasse em torno de si um escudo invisível. Esse escudo invisível, semelhante aos filmes de ficção,
que nem os canhões de laser conseguem atingir. Porém, a partir do momento que eu saio para a rua, que eu saio para fora e me deixo envolver pelos problemas do mundo, alguém que me dá uma fechada no trânsito, ou alguém que me fala alguma coisa que eu não estava preparado no meu trabalho, no meu ambiente profissional, na escola, na rua, que seja, a partir daquele momento eu baixo minha vibração. E baixando a minha vibração é como se aquele meu escudo invisível se transformasse numa simples bolha de sabão, que é a menor fagulha, ela estoura, e aí eu me deixo envolver por aquilo. Então, cuidar, né, das nossas reações frente aos problemas do mundo é o primeiro passo que ela nos traz, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero sim. No que tange a baixar a vibração, assim, a gente sabe que deve, né, pelo menos deveríamos, sempre ao amanhecer fazermos uma prece. Mas na grande maioria sabe que deve, mas não faz. E pela lei da similaridade, a gente acorda fazendo aquela prece maravilhosa, fica com a vibração lá em cima. E quando vai lá para fora, que a gente sabe que quase ninguém faz a prece, todo mundo acaba igualando a mesma vibração. E a vibração que o mundo tá, essa vibração assim e eu não estou sendo nem pessimista e nem otimista, sabe? É questão da observação mesmo. Tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo querendo tudo muito para ontem. Então, quando você entra nesse circuito vibratório, por questão de similaridade, a gente acaba ficando nessa mesma tensão. Então, acaba sendo um trabalho que, como você falou no início, é um exercício que tem que ser feito, e como todo exercício inicial, ele traz dor, ele traz desconforto, porque ele tira da nossa zona de conforto, porque a gente está indo contra a toda uma frequência onde está todo mundo. Porque, por exemplo, vamos falar da grande maioria, que, por exemplo, daqui de Lagoa Santa a Belo Horizonte, se eu pego lá às 7 horas, geralmente as pessoas estão acordando 15 para as 6, que pode acontecer alguma coisa, pega o trânsito, então já sai daqui naquele estresse do trânsito, do corre, e nisso, essa coisa do querer tudo para ontem faz todo mundo ficar tudo muito à flor da pele. Eu que também estou sempre em trânsito, eu vejo isso o tempo todo, esse estresse, não só no trânsito, em tudo, né? Então, esse exercício do se controlar, do como receber, isso é muito interessante, porque quando eu era mais nova, né, eu ouvi dizer que não o que se fala, mas como se fala. Depois que eu cresci, que eu entendi que não é nem como nem que, é quem está falando. Porque isso também faz uma diferença muito grande. Não se é com, se é quem... Não, agora é quem está falando. Porque um estranho falar para mim e um amigo falar para mim, ele tem pesos diferentes. Alguém que tem um acesso à minha intimidade, ele vai me atingir muito mais do que um estranho ou alguém que acabou de atravessar a rua. Então, assim, como receber esse tipo de lixo, como você falou, eu sempre falo muito que muito problema dentro da família acontece porque a gente vai para a rua, a gente sai catando o lixo da rua inteira, porque eu não revido o meu patrão, eu não revido qualquer um que esteja hierarquicamente acima de mim, porque na rua a gente precisa manter uma compostura social. Mas quando eu chego dentro de casa é o momento que eu acho que eu posso descarregar tudo. Então eu já chego, chuto o cachorro, a mulher já faz quiabo de novo, já reclama do quiabo, o marido 2 semanas não trocou a lâmpada do banheiro. Então a gente está nessa de recolher lixo e jogar lixo. Recolhe de um lado e joga do outro. Saber como controlar e não entrar nessa sintonia, eu acho que estaria o segredo que é aí que a gente precisa desvendar, não é isso? Com certeza, né? Errado, viu? A Cristiane fez uma observação aí, se você quiser ver, ela falou assim, passar alguma... Eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui, mas ela fala alguma coisa, passar pelo filtro, né? Deixar-se envolver também por percepções distorcidas, sem antes passar por um filtro, né? A gente também tem que colocar um filtro, né? Porque uma coisa que talvez acontece, não sei se você já percebeu, você está no trânsito e aí de repente tem alguém apressado para te ultrapassar por alguma situação. E a gente tem sempre a mania, fala, o que essa pessoa está querendo, né?
a gente já às vezes já faz um juízo de valor, já julga aquela pessoa. E você não sabe qual a realidade, se ele está com um parente para levar no hospital, se ele está com uma emergência, se é uma... Independente, a gente tem que ter, dar o preceito da dúvida a favor da pessoa. E libera a pessoa, deixa que a pessoa passe, né, sem qualquer buzinar, qualquer coisa do tipo, né? Então eu acho que também é importante a gente trazer essa reflexão para a gente não entrar em cisania alheia, né? Entrar em uma discussão aí, você vai ter um problema muito maior que você deixasse o outro passar, né? O trânsito é um jogo de ego, né? O sim. trânsito é um jogo de a pessoa ego. entra dentro de um carro, ela parece que se acha estar dentro de uma redoma invisível, né? Que ninguém vai fazer nada para ela. Só que tem um monte de louco no mundo hoje, né? Imbatível, imbatível. Eu sou imbatível, eu sou a própria máquina. Então, eu tenho que dirigir mais, você não vai me ultrapassar. Se você acha que você pode correr, eu também posso. E fica um jogo de ego muito grande e extremamente perigoso, porque a gente vê muita coisa acontecendo por conta desses choques de egos, né? Exatamente. Ó, ela continua dizendo assim pra gente: não espere que os outros ajam como você. A gente esperar que os outros vão agir da mesma forma que nós agimos, que nós pensamos, é uma frustração enorme, né? Por quê? Se você for pensar até numa relação familiar, né? Duas pessoas tiveram formações diferentes e vêm conviver, né? Na condição de um casal. E ali o que acaba acontecendo? Acaba tendo pessoas que têm formações culturais diferentes vivendo juntos. Agora, isso, aí você vai se acertando na relação familiar. Agora, e lá fora? Que cada pessoa vem de uma formação, cada pessoa vem de um nível social, passou por problemas das mais diversas formas, e aí a gente quer que o outro pense pela mesma forma que a gente. É uma frustração enorme, né? Você ficar pensando que o outro vai agir da forma que você agiria. E nós também temos um falso juízo de valor, né, uma falsa modéstia, quando a gente fala assim: se eu tivesse naquela situação, eu faria daquele jeito. Jamais iria agir como aquele fulano fez ou como aquela fulana fez. É um ledo engano nosso. Por quê? Falar de fora da situação é muito fácil. Agora, será que se você tivesse na mesma situação que ele, você faria igual ou às vezes até pior? Então, a gente precisa também analisar esta questão e não querer que o outro seja um reflexo seu. Cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu estado de alma naquela determinada fase da sua vida, não é mesmo? É porque se colocar no lugar do outro, eu sempre achei algo muito utópico, sabe? Porque para eu me colocar no seu lugar, eu tenho que estar na sua posição espiritual. Isso é uma coisa que a gente não consegue se colocar. Não é só pegar a situação isolada e... ele tomou uma fechada. Se eu tivesse tomado uma fechada... Não, peraí. Eu tomei uma fechada, mas a minha esposa tá assim, na minha casa tá assim, a minha cultura foi essa, a minha trajetória espiritual foi essa, a minha linguagem... Então, assim, não tem como você se colocar no lugar do outro. É claro que a gente sabe que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Mas a gente tem a mania de se colocar como modelo e guia, porque a gente quer moldar o outro ao nosso modelo, como nós somos, como se nós fôssemos referência de tudo, né? Então, eu quero que o outro seja dessa maneira, eu quero que o outro responda dessa maneira, que ele age dessa maneira, como se a maneira que eu fosse algum modelo de referência. E não é. Essa dificuldade, até mesmo está sendo muito dita de que nós somos todos iguais, e na verdade, para mim, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Isso que faz a complexidade, a individualização do ser, o que nós deveríamos aprender a respeitar cada um do seu jeito, sem sentenciá-lo a ele é certo ou ele é errado, ou isso é aquilo. Não, ele é. Tipo, como Deus falou lá no Antigo Testamento, eu sou, nós somos, eu só sou. Porque até aquilo que a gente vê como qualidade ou defeito, isso também vai mudar muito a percepção da cultura que a pessoa é. Então isso também muda em muita coisa, né?
Agora, deixa eu só ler uma coisa que o Jorge... Miyashiro. Isso, Jorge Miyashiro, de São Paulo. Ah, tá. Você tá vendo aí? Você tá acompanhando aí também? Ele Não, mas colocou pode aqui... falar que eu estou não estou conseguindo ler muito fácil aqui, não. Ah, tá. Jorge Masayuki, não sei como é que chama, que fala: o vigiar e orar tem que ser constante, mas se caso tivermos uma reação negativa, temos que repensar e termos uma segunda reação positiva o mais rápido possível. Certíssimo, né? Aí o que a gente está mais próxima do primitivismo, daquela coisa mais reativa, nós somos ainda muito impulsivos, a gente ainda reage, a gente está um pouquinho longe ainda realmente do pensar antes de fazer. Primeiro a gente faz, depois a gente pensa. Aí a gente vê o tamanho do débito que a gente tem. Exatamente. Ela continua dizendo assim: abandone a necessidade de estar sempre certo, né? E a gente tem uma frase que é bem pontual e nem sempre a gente coloca em prática. Você quer ser feliz ou ter razão? Infelizmente, nós, na maioria das vezes, queremos ter razão a todo custo. E por querer ter razão, a gente se irrita profundamente, porque a gente quer impor a nossa vontade para o outro a todo custo. E a partir do momento que o outro não faz aquilo que a gente imagina que ele fosse fazer, a gente se frustra. E a gente vai ficar irritado, a gente vai ficar nervoso. E esse preceito, né, que eu falo assim, ser feliz ou ter razão, nós precisamos buscar a felicidade a todo custo. Não adianta querer impor para o outro o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o que eu tenho hoje, no estado que eu estou hoje. 10 anos atrás eu talvez não pensasse da mesma forma que eu penso hoje, eu sou a mesma pessoa. Quer dizer, o mesmo espírito, só que num determinado estágio diferente. Então, aquilo que eu fazia há 5 anos atrás, hoje eu não faço. Eu não tenho a mínima vontade de fazer aquilo, porque aquilo já não mais me interessa. Então, às vezes, eu quero tentar, a toda lei, fazer com que o outro pense da forma que eu estou pensando, é um sofrimento desnecessário para a gente, né? A gente tem que pensar, né? Viva e deixe o outro viver a sua vida. É exatamente isso. É porque a gente joga uma, como é que eu posso dizer? Uma expectativa. A expectativa é ela que gera frustração. Entende? Sendo que a gente não consegue controlar nem a nós mesmos, porque a gente acorda. Cara, muitas vezes a gente acorda e planeja o nosso dia certinho. Não, eu vou acordar, vou tomar um café. Aí na hora que você está fazendo café, o gás acaba. Já começa aí já atrapalhou tudo. Até mesmo essa semana aconteceu comigo, eu falei, não, vou acordar, vou pegar o carro e vou. Foi domingo, eu vou pegar o carro, vou para tal lugar. Quando eu bati a chave no carro, que eu saí, o pneu estava furado. Já mandei mensagem, vou atrasar, eu preciso trocar esse pneu. Então, assim, nem o que acontece na nossa vida, a gente não tem um controle 100% absoluto. Não vou nem dizer quiçá, a gente realmente não tem o controle nem da vida do outro. Porque o nosso aqui é quiçá, o do outro a gente realmente não tem. Porque quantas vezes a gente age, a gente vai conversar ou até mesmo reunir ou discutir, a gente ensaia tudo na nossa cabeça. Não, porque se ele disser assim, eu vou falar isso. Se ele falar assim, eu falo isso. A gente planeja até como é que vai ser a fala do outro e chega na hora, não é. Então, essa frustração, essa expectativa de achar que a gente vai estar no controle de tudo, faz uma frustração e que da frustração vem a raiva, a revolta, ou até mesmo a sensação de impotência, porque nós realmente não somos impotentes em muita coisa, né? Exato. E ela continua dizendo assim, ó, não deixe que as palavras dos outros definam o seu valor. Outra coisa importantíssima é entender que a tua autoestima deve ser um valor interno e não uma moeda a ser trocada pela aprovação dos outros. Vejam, buscar a autoestima é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. E existem algumas pessoas que, infelizmente, têm aquele poder de te jogar para baixo, né? Parece que tudo que você vem com uma ideia mirabolante, a pessoa quer
Ah, não, mas isso não vai dar certo, te deprecia. Ah, você não vai conseguir. Você acha? Que condição você tem de chegar nesse lugar que você está querendo? Então ela coloca assim, que nós temos que buscar a nós mesmos se valorizar, reconhecer o nosso valor interno, não deixar que as palavras dos outros definam quem nós somos. Nós somos importantíssimos, né? Aquilo que eu falo sempre. Nós somos as pessoas mais especiais no universo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós não temos que permitir que opiniões dos outros venham definir quem a gente é, né? Nós temos que dar o nosso devido valor, não esperar que o nosso valor seja reconhecido pelo outro, ou a gente fazer tudo para agradar o outro para ser reconhecido. Então é importante saber colocar essa posição na nossa jornada, né? Esse tema, esse tópico que ela trouxe, para mim é questão de saúde pública, né? Porque é por conta dessa validação externa, a gente vê muitos jovens, eu digo jovem porque é a massa maior, né? Mas assim, existem muitos adultos também. Mas a gente vê jovens aí nas redes sociais, nas mídias, buscando essa validação externa. E quando não alcançam, eu não preciso nem falar a que ponto que eles chegam. Então, eu não digo nem se blindar daquilo que o outro diz, mas é trazer aquilo que a gente já ouviu há milênios de anos. Conheça-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, aquilo que o outro vai dizer a seu respeito, você só vai analisar se é verdade ou mentira. Até o nosso filósofo contemporâneo aí, o Leandro Carnal, ele faz também a menção sobre isso. Quando você se conhece, você analisa, é verdade ou mentira? Se for verdade, você não tem como contestar. E se for mentira, a pessoa é só uma doida. Pronto, mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento, entendeu? Isso é questão de saúde pública, porque a gente está cada vez mais precisando, pelo menos é o que impõe a sociedade, dessa validação externa, isso seja no trabalho, quando alguém, sei lá, que a gente julga ser menos competente que a gente, ganha uma promoção e a gente acha, nossa, mas ele não era tão competente, ou era mais competente do que ele, eu estou aqui há mais tempo. Então, assim, eu fiz de tudo para o meu patrão me olhar, ele não me olhou, isso vai na internet, isso vai dentro da família. E, cara, isso é questão de saúde pública mesmo, né? Esse autoconhecimento. Exato. E ela vai colocar também assim, proteja a sua energia com limites, né? Saber colocar limites na nossa vida é fundamental. Porque se você não coloca limite, você permite que o outro invada a tua essência. E nessa invasão, a gente acaba muitas vezes, né, o outro impondo a vontade dele para nós. E acontece muitas vezes naquela situação que alguém te faz um convite para uma determinada incumbência. E você fica meio assim chateado para falar, não posso falar não para esta pessoa, porque de certa forma ela tem uma ascendência sobre mim, por isso, por aquilo. Só que se você fala um sim naquele momento que você deveria dizer não, depois você com certeza vai se arrepender e vai criar uma situação muito mais constrangedora para você, porque você vai ficar se remoendo, puxa, eu falei sim, mas agora olha que situação que eu me coloquei. Agora eu estou com uma série de compromissos aqui e tenho que dar cabo daquela outra solução que eu falei que eu poderia fazer. Então, saber impor limites, não permitir que as pessoas invadam a tua privacidade emocional, ela é fundamental. Porque a grande preocupação, você coloca isso, né, aceitou aquele convite, aquela determinação, sabendo que você ia trazer consequências difíceis, depois você fica bravo consigo mesmo. Você fica irritado porque você não teve firmeza naquele momento de colocar um limite, falar não, nessa situação eu não consigo. Por quê? Vou ter uma série de compromissos subsequentes que vão me impedir de fazer com calma isso que você está me pedindo. Uma coisa que o Cortella ele fala muito, e alguns outros também palestrantes também, que eu já escutei alguns anos atrás, eles fazem uma referência muito interessante.
A gente, quando é criança, a gente escuta não o tempo inteiro. Não pode isso, não, não pode, não porque não, não porque não, escuta não a vida inteira. E isso é tão frustrante que depois que a gente cresce, a gente não tem nem coragem mais de falar não. Então a gente se torna um sim para tudo. Né? Que a gente é criança, não, não porque não, porque eu não quero. É sempre não. Depois que a gente. E socialmente, é como se fosse algo errado dizer não. Tipo, a gente tem que dar uma justificativa muito mirabolante, tem que ser algo muito explicativo, eu não posso simplesmente falar não, porque isso parece ofensivo. Se eu falar assim, tipo, ó Luísa, vamos lá embaixo comer, você não pode simplesmente falar, não, não, não quero. Você tem que falar que não, não quero, que minha esposa está em casa me esperando. Se tornou tão ofensivo, dar tanto trabalho para poder construir o não, que a gente acaba falando sim para tudo e trazendo consequências, assim, umas pequenas, outras muito grandes, outras que se dão muito mais trabalho do que simplesmente falar um não, né? Exato. Até na alimentação você falou uma coisa muito particular, que às vezes as pessoas não conseguem, têm uma certa intolerância ou não comem um determinado tipo de comida. E a pessoa faz aquilo e ela se sente constrangida porque a pessoa fez com tanto carinho, com todo, né, esmero aquilo lá, e ela fala, e para falar um não. Só que se ela vai falar um não, e vai falar um sim, aquela comida pode trazer um problema para ela. Então, vê, até nesse sentido físico mesmo, a gente traz uma referência, né? Às vezes a pessoa tem uma intolerância a determinado alimento, né? Que não consegue comer aquele, por mais que a pessoa faça, né? Outro dia foi uma situação bem particular. O meu cunhado, o meu sobrinho chamou para ir jantar na casa dele. E ele, né, perguntando para minha cunhada o que ele iria fazer de janta, né? Ah, mas não sei o que ele vai fazer. Não, eu preciso saber, porque depende da situação, ele tem algumas intolerâncias a alguns alimentos. Então, quer dizer, o próprio filho chamando o pai para comer e o pai também já naquela situação. O que eu vou falar, né? Mas a gente sabe que isso é uma falha na comunicação, né? É uma falha muito grande. Certa ocasião, eu conversando com um amigo meu, eu falei com ele assim, o certo é a gente tratar o outro não como a gente gostaria de ser tratado, mas como o outro gostaria de ser tratado. Exatamente. Aí ele virou para mim e falou assim, mas como é que eu vou saber como é que o outro gostaria de ser tratado? Eu falei, perguntando. Parece, tipo assim, é óbvio. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto de carne, mas eu tenho amigos veganos. Eu não vou tratar os meus amigos veganos como eu gostaria de ser tratada, porque eu gostaria de ser tratada com churrasco, mas meus amigos Sim. veganos não. Então, o melhor para mim não é o melhor para ele. Eu só vou descobrir quando eu perguntar. Se não houver essa falha na comunicação, se pudéssemos realmente, de fato, ter uma comunicação aberta de eu chegar, te perguntar e você conseguir falar sem achar que está me ofendendo e eu conseguir ouvir sem me sentir ofendida, fica tudo mais fácil, entende? Seja ou não, o sim, eu gosto ou não gosto, se não fôssemos tão sensíveis a certos assuntos ou palavras, ficaria muito mais fácil, né? Exato. Tem um outro item que ela coloca que tem um pouco de referência com 4, né? Que ela fala assim, desprenda-se das opiniões alheias, né? E ela coloca mais ou menos assim, que viver em função da opinião dos outros é como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor. E é perder para poder ver o rastro, isso cansa, isso confunde, isso te afasta do teu caminho. Então vejam, né? A opinião, como se você tivesse levando a sua vida sempre olhando para trás, para ver se está de acordo com o que o outro pensa, com o que o outro quer, com o que espera de você, te impede de você seguir o teu caminho. E nós somos indivíduos, como você falou agora há pouco, né? Nós somos indivíduos, nós temos a nossa jornada individual, independente de ser meu filho, minha mulher, meu marido, né? Cada um, por mais que esteja vivendo junto, são indivíduos, têm as suas particularidades, têm as suas necessidades próprias de vida e de alma. Então não dá para viver sempre de acordo com a esperança que o outro quer da gente. Enquanto a gente viver assim, a gente não vai viver a nossa vida. Vamos ficar sempre de uma forma que, cuidando somente de apagar incêndio e não cuidando da nossa plantação, né?
E a gente acaba perdendo a nossa própria identidade, né? Porque você vai se moldando em casa, você se molda ao seu marido, esposo, filho. No trabalho, você se molda ao seu patrão. No trânsito, você é mais ou menos quem você realmente é, que ali não tem ninguém te vendo e você é atrás do isso filme. Então, assim, chega uma hora que você pergunta quem você é. Porque você foi tomando. Por mais que sejamos realmente um vaso de barro moldável, a complexidade do ser humano ele é muito complexo, ele é moldável, a gente precisa ter a nossa identidade. Sobre a metáfora do carro, eu costumo usar muito, sabe? Que o para-brisa ele é maior que o retrovisor, porque mais importa para onde você está indo do que de onde você veio. É importante que você saiba de onde você veio. Óbvio, não dá para poder anular os retrovisores, mas é muito mais importante saber para onde está indo. Porque às vezes a pessoa está ali no carro em paralelo com você, só que ela vai virar na próxima direita e você vai virar 3 quadras à frente à esquerda. Então não tem como você ficar mensurando sua vida com a régua do outro, não tem nem como, né? E é extremamente frustrante. E essas frustrações, esses sentimentos de raiva, ele traz uma toxicidade tão grande para o nosso organismo que ele realmente nos adoece, né? Você falou o negócio de esperar. Eu lembrei de uma situação que aconteceu com um colega de trabalho e ele foi uma vez para a praia, né? E quando ele chegou assim para descer a serra, tinha um monte de carro parado, né? Tinha um monte de carro parado, que devia estar uma garoa, neblina, tudo mais. E ele pegou e saiu, né? Ele saiu, não enxergava nada, mas ele percebeu, conforme ele saiu, um monte de carro começaram a sair atrás dele. Estava esperando alguém que fosse guiar. Ele aí para poder ir se mirando por ele. Ai, ai. Então tem algumas coisas assim, né? Também cuidado, né? Porque você tá com cuidado quem você segue também, né? Porque de repente a pessoa não é o melhor guia, Exatamente. né? E ela coloca também para a gente uma questão muito importante. Responda com silêncio, não com raiva. Ela fala assim, o silêncio é de ouro, pois você não precisa reagir a tudo, porque nem tudo merece uma resposta. O silêncio, muitas vezes, ele é mais poderoso do que 1000 palavras, porque ele desarma, ele desconcerta, ele preserva a tua energia. Olha só, calar quando o momento seria de você, né, soltar os cachorros na linguagem popular, é um exercício difícil. E você calar na hora que você tinha que reagir. Só que você tem que saber usar o silêncio também de uma forma que ele não te venha te martirizar depois, né? Você usar o silêncio de uma forma ponderada para que você consiga falar na melhor hora, para que você consiga deixar a pessoa falar exageradamente tudo aquilo que ela queira falar, para que você depois apresente a melhor solução, sem que naquele exato momento você exploda, crie um problema maior. Porque eu falo assim, numa discussão, acredito que você já passou por isso, né? Todos nós, não sai vencedor, né? Quando você discute com uma pessoa, você sai chamuscado de alguma coisa, você vai ficar irritado, você vai não dormir aquela noite, você vai levar 3, 4 dias até conseguir, né, se acalmar. Então, se você calar naquele determinado momento, você vai ter condição, né? Que a gente fala assim, respira fundo, conte até 10, tem que nem aquela música, né? Se precisar, conte outra vez. E aí você respira, fica calmo e tenta colocar o teu ponto de vista com naturalidade, não querendo impor o teu ponto de vista, né? Que a gente falou assim, ser feliz ou ter razão, né? Procure ser feliz naquele momento e respeite o outro, né? Respeite a opinião dele. Jamais eu vou conseguir impor à vontade meu ponto de vista em relação ao outro. O outro é o outro. Se não fosse o outro, seria eu, né? Então seria um reflexo de mim mesmo. E sem contar que a gente acaba também virando escravo da própria palavra, né? Exatamente. A gente explode assim eu não vou ser utópica em falar isso, tá? Porque uma hora a gente chega lá. Mas o primeiro passo é não falar nada, é aquela coisa que o André Luiz traz pra gente, né? Água na boca, se bobear, bota uma caixa d'água na boca, tá bebendo água ali direto.
enche a boca d'água até explodir para não falar. Só que aí a gente ainda tem aquela faísquinha do revide, que a gente não revida na hora, mas fica ensaiando a noite inteira o que, que deveria ter falado. Exatamente. E aí, com aquela perturbação. Nossa, na hora que a Luísa falou assim, eu deveria ter respondido assim. Aí a gente entra a gente faz depois que sai de perto, a gente começa a ensaiar tudo na cabeça e fala, agora, vai, fala. E nisso vai discutindo consigo mesmo, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso até o momento que chegar que a gente já não vai ser atingido. Né? Isso já não vai nos atingir. Já que você trouxe aí uma situação em particular, eu na semana passada também tive uma situação particular fazendo o evangelho no lar, e eu faço comigo mesma, porque é só eu. E numa das escritas minhas ali, que eu gosto de fazer algumas anotações, eu estava fazendo algumas anotações sobre espíritos superiores e espíritos não tão superiores assim, né? E eu coloquei lá na minha anotação. Quando a pessoa realmente é um espírito superior e ela vê um outro não com inferioridade, mas como uma criança espiritual, a gente entende, trazendo isso para o nosso cotidiano, a gente não se sente ofendido quando uma criança fala alguma coisa com a gente. Pelo menos não deveria. Né? Pelo menos nós não deveríamos se chegar uma criança e falar para você, ei tio, você tá ficando careca, ou cabeludo, ou qualquer coisa. Quando é uma criança, a gente não deveria se sentir. Então, quando o outro fala conosco e a gente entra na mesma vibração, não é que a gente entra porque estávamos em outro, é porque nós somos da mesma frequência ainda, né? Então, nós estamos ainda muito em paralelo com o outro, por isso que a gente ainda é muito atingido. A nossa falta de nos conhecermos de fato faz com que aquilo que o outro fale me afete, porque no fundo talvez é uma realidade mesmo, né? Mas vamos no exercício de encher a boca d'água primeiro, né? É isso aí. E outra coisa que ela traz para a gente é um exercício que nós deveríamos praticar com habitualidade, que é a prática da gratidão. Que ela fala que praticar a gratidão dissolve a raiva. Por quê? Se nós praticarmos a gratidão regularmente, vai reduzir os níveis de agressividade e de estresse, de ansiedade, além de melhorar o nosso sono e o bem-estar geral. E, infelizmente, nós somos muito mais de reclamar do que de agradecer. Nós temos tanto, mas tanto para agradecer, desde a primeira hora do dia, quando você acorda, quando há tantos que já partiram para o plano espiritual naquela manhã, tantos que estão, às vezes, no hospital, numa cadeia, num orfanato, num asilo, N situações 1000 vezes pior que as nossas. E quando passamos por provas, a gente também tem que agradecer, mesmo por aquelas situações, pelas dificuldades, porque elas vão trazer crescimento para a gente. Então, quando você deixa de reclamar, você começa a modificar a tua sintonia espiritual. Exercer a gratidão por tantas bênçãos, você começa a agradecer pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela natureza, por tantas coisas que irmãos que não têm a possibilidade de enxergar, conseguem. Então, trabalhar a gratidão, a gente começa a focar naquilo que está funcionando, em vez de reclamar de coisas que estão incomodando a gente. É uma forma diferente de olhar a vida. E isso melhora, consequentemente, o nosso estágio. Como a gente sempre fala, isso aqui é um exercício. A gente não vai conseguir, né, sair dessa live isento, né, zen, assim, em plena paz interior. Não, a gente consegue em alguns momentos, mas nem sempre a gente consegue estar 100% bem todo momento, né? Enxergarmos que toda situação é uma oportunidade, um aprendizado, facilita muito, né? Porque, como eu costumo dizer, Deus não está castigando ninguém. Ele não está ali, ele não é nenhum juiz que está ali castigando. É só alguma coisa que eu preciso aprender. Então, parar na situação e falar o que eu preciso aprender com isso. Por quê? Porque se eu não aprender, fazendo analogia à escola, se eu não aprender, eu vou reprovar. Se eu reprovar, vou ter que fazer a matéria de novo. E daí vem a situação de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho que fazer essa prova todas as vezes até eu aprender a passar por ela. Então, numa palestra que eu estava assistindo essa semana,
foi uma frase que ficou assim muito latente na minha mente, foi se Deus tivesse te deixado confortável, você teria se mexido para sair dessa situação? É bem provável que não. Então, assim, é na zona do desconforto que faz com que a gente siga adiante. É no desconforto que faz a gente se movimentar, que faz a gente evoluir. Né? Tem o desconforto da semente para brotar, da lagarta para virar borboleta, tudo para passar por essa metamorfose, por essa mudança, tem realmente uma compressão, tem realmente uma dificuldade, mas nunca é para castigo, é sempre para evolução, para evoluir para algo melhor, né? Exato. A Adriana, do Mãe em Libras, está dizendo que acredita que a gratidão é um tipo de imunidade espiritual. Sim, é uma vacina espiritual que a gente, né, se aplica, a gente toma todo dia, né? E ela trabalha um outro tópico agora, dizendo assim, use a crítica para crescer, né? Puxa, crítica para crescer, que coisa, né? Poxa, quem que vai conseguir ficar feliz por ser criticado? Bom, vai depender, evidentemente, do nosso estágio evolutivo. Porque se eu for uma pessoa que consigo ter a sensibilidade de ver na crítica uma possibilidade do meu crescimento, se alguém me criticou, tudo bem, por alguma razão, chamou a atenção dela. Ou ela está me criticando porque ela teria inveja daquilo que eu estou fazendo, ou ela me criticou porque realmente estou agindo de uma forma descortês, desleal, desonesta, e eu tenho que repensar aquela crítica, aquela observação ao meu respeito com um lado positivo. Bom, espera um pouquinho. Eu tenho que tentar procurar entender qual a razão e o porquê daquilo, sem ficar irritado, magoado, né? A gente fala que o espírita, por natureza, ele é o campeão em melindre, né? Ele não aceita, ele acha que ele está fazendo a melhor coisa do mundo, sobretudo na casa espírita, né? Na casa espírita está fazendo, né? E alguém vem e fala assim, por que você não faz dessa forma? Pronto, já está me criticando. Não faz nada e já está me criticando. Então, a gente tem que procurar ouvir as observações que nos fazem, não como um lado de crítica para deprimir, para a gente ficar para baixo, mas procurar crescer e aprender com aquelas situações que estão trazendo para a gente, né? Oi? Estou aqui, estou só lendo Não. aqui. Tá, desculpa. Eu achei que tinha caído alguma. Eu fiquei em silêncio, né? Qual o outro Ela fala tópico? no final, né? Isso não significa que aceitar ofensas significa filtrar o que pode ser útil, descartar o que não tem utilidade nenhuma. Tem até uma frase do Chico, né, que falava assim: se a crítica, se aquilo que estiver te criticando não for verdadeiro, não se preocupe com isso. Agora, se for verdadeiro, procure, né, melhorar em cima do que estão falando, né? Faça-se uma autoanálise. Conhece-te a ti mesmo, né? Voltando ao princípio que você falou, né? Sim, tem. Você trazendo aí a frase de Chico, né? Isso me fez lembrar sobre as três peneiras de Sócrates, né? Que é um conjunto de critérios, chamado de três peneiras ou os três filtros, né? Que é saber se é verdade, se é bom e se é útil. Exato. É sobre a maledicência, né? Exatamente, porque trazendo assim a crítica construtiva, existem muitos, só que aí foi aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Lembra que eu falei que não é como, mas quem está Quem falando? está fazendo? Exatamente. Não Que é valor você como. está dando naquela pessoa? Exatamente. Então, assim, não é como se fala, é quem está falando, quem que está falando comigo? Tipo assim, é alguém que realmente é uma referência para mim, ou é alguém que eu já tenho uma certa antipatia, eu já falo, quem você pensa que é para estar falando comigo dessa maneira? Então, a gente tem realmente esses certos, seja bloqueio ou uma certa abertura total de que o outro pode fazer. Tanto que tem coisas que eu posso ouvir. Eu tenho amigos meus que podem falar comigo, usar uma linguagem mais chula,
pode falar comigo rasgado, que eu vou falar, não, ok, realmente, obrigada por você ter me dado essa dica. Mas se essa mesma dica viesse de uma pessoa que eu não tenho tanta simpatia assim, filho, eu falo, quem você pensa que é para falar comigo? Então eu acho que está muito mais. Então, assim, não é o que se fala e nem como se fala, mas é quem fala. Isso que Exatamente. a gente tem que ponderar para ver se realmente. É porque a gente ainda não consegue separar o que está sendo dito com quem está falando. A gente ainda não consegue fazer essa separação. Então a gente pega o texto, olha para a pessoa e vê é referência ou não é referência, então eu aceito ou não aceito. Isso é bem complicado. É. E a última frase que ela traz para a gente é dominar a arte de desapegar. Fala assim, por fim vem a arte do desapego. Isso mesmo, porque guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. A raiva constante, ela envenena o teu corpo e a tua mente. Já o perdão, mesmo que ninguém fique sabendo que você perdoou, isso reduz os níveis de cortisol e promove a saúde cardiovascular, porque você abre mão de carregar aquela pessoa e aquela situação dolorosa com você. Olha só que interessante. A gente ficar com raiva é um sentimento denso, pesado demais para a gente ficar alimentando as células do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Você ficou com raiva. Se você não conseguir trabalhar aquela situação, vai gerar, né, vai gerar para nós questões de ordem psicossomáticas. Vai afetar o nosso veículo físico, com certeza. Quantas pessoas não ficam com dor de estômago, com dor de cabeça, né? É quase que automático essa sensação. Agora, se você não se libera disso, se você não procura perdoar, que a gente sempre fala, né? Perdoar não é esquecer, é tentar compreender, tentar ressignificar aquela situação da pessoa que te falou aquilo sem dar o peso desnecessário para a tua vida. Porque às vezes a pessoa falou daquele jeito, ela não teve nem a intenção de te ofender. Só que a gente estava com a sensibilidade mais... estávamos mais sensíveis naquele dia. Então, qualquer palavra mal proferida já teve um peso muito maior para nós. Então, a gente tem que começar a desapegar. Perdoar, que a gente sempre fala, né? É procurar dar uma versão diferente daquele acontecimento. E compreender que nós, muitas vezes, já erramos N vezes em situações de outras. E que a gente também tem que cultivar o quê? O preceito maior, né? A nossa paz de espírito, né? É o nosso maior tesouro que a gente possa colocar, né? A nossa paz é o instrumento maravilhoso que eu costumo dizer, que são dos maiores tesouros que nós devemos buscar na vida, é a saúde do corpo e a paz de espírito. Se a gente conseguir a união desses dois elementos, a gente vai viver para sempre feliz e saltitante, né? Falando em questão de saúde, né? O sentimento de raiva, ele ativa o nosso sistema autônomo simpático, né? E ele, além do cortisol, ele vem alterando o nosso batimento cardíaco e vai mandando alguns químicos endócrinos realmente. E isso causa doenças inúmeras, são inúmeras doenças, porque esse sistema de raiva, a raiva, o medo, eles são picos de sentimentos que vai ser jogado no nosso organismo, que ele é para a gente ativar em questões ocasionais. Que é, por exemplo, o medo, que aí em cada pessoa dá de uma maneira diferente, então isso vai despertar no meu corpo ou a fuga ou o ataque. Né? E hoje em dia está todo mundo atacando, poucas pessoas estão fugindo. Então, assim, você ficar com esse pico, com esse cortisol, com esse monte de reações, essa turbulência, essa bagunça, porque isso é algo que não deve acontecer sempre, apesar de acontecer, isso vem trazendo doenças, problema de estômago, isso a gente está falando por baixo, né? Do problema de estômago, a pupila dilatada, taquicardíaco, vem o pico de pressão, aquele monte de coisa. Mas a gente sabe que isso pode desenvolver doenças, porque isso vai mudando a nossa vibração, porque a gente sabe que tudo é vibração. E cada célula, e a nossa célula do nosso corpo, ela tem uma vibração constante. Quando ela sai desse pico, ela está alterada. Alterando a vibração dessa célula, a gente pode desenvolver doenças tão graves ao ponto de chegar no câncer.
Então, assim, é questão de saúde pública, em questão de se controlar e parar e pensar, tipo assim, no que tange ao perdão, quando você perdoa, você não inocenta o outro, você simplesmente para de carregá-lo. Você só Sim, para de carregá-lo, você não inocenta ninguém, você só para de carregá-lo. Porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não necessariamente na mesma horta, mas a minha colheita é minha. Então, quando você faz o mal para mim, o mal tem que ser seu e não meu. Então, quando eu te carrego para dentro da minha casa, quando você me faz algo, eu carrego você para minha cama, no caso, nos meus pensamentos, atrapalhando o meu sono, eu tomo café, almoço e janto com você na cabeça, com toda aquela energia ruim, eu tô te dando assim, trazendo uma analogia bem ruim, eu tô te dando inúmeras maneiras de você me afetar, mesmo depois daquilo que você já tinha feito. Eu continuo te dando armas para isso, você vai continuar me atingindo até eu falar, não, eu não quero mais isso para mim. Pronto, devolvi para você. E trazendo no Evangelho, realmente o perdoar, ele não é conviver, mas a gente também tem que lembrar que a gente também não deve dificultar também essa reaproximação. Isso não quer dizer confiar novamente, o nosso coração não vai acelerar por alguém que já provou pra gente que não é de muita confiança. A gente não precisa ser falso, mas também não dificultar essa aproximação, porque do mesmo jeito que o outro errou, nós também erramos, e muitas das vezes em coisas que a gente nem sabe, porque nem todo mundo fala que a gente magoou. Pouquíssimas são as pessoas que chegam pra gente e falam assim, ô Aloysio, aquela tua frase, ela me afetou de uma maneira que eu passei 2 semanas remoendo aquilo. Não é todo mundo que fala, tem gente que vai guardando trazendo a linguagem popular, um rançozinho de uma pessoa por uma frase que ela falou isolada e de repente você estava numa situação sensível, captou essa mensagem de uma outra maneira e passou a me enxergar de outra. E eu não sei, e você tá aí comigo com toda essa raiva, com tudo isso fazendo mal para você. É ficar, tipo, ruminando o veneno. Você não só engole, você vai ruminando e vai se intoxicando pouco a pouco, né? exatamente. E é bem interessante essa abordagem, porque a gente tem que começar a pensar diferente, né? O pensamento é tudo. A partir do momento que eu dou vazão àquilo, e eu acho uma coisa, você falou de ficar almoçando com a pessoa, tudo mais, é uma coisa que é interessante que algumas religiões, né, principalmente a gente via em filmes, que antes das refeições, eles faziam uma prece, eles oravam, né? Agradecendo a comida, as pessoas que trabalharam para que a sua comida chegasse na mesa. Então, se na hora de comer, em vez de você trazer aquela situação, você trouxer uma prece, tentando colocar aquela pessoa numa situação melhor, você vai se libertando também daquilo, né? A gente vai trazendo de uma forma mais leve a vida. Pedir ajuda a Deus, né? Quando a gente faz o Pai Nosso, né? Me Sim, perdoar assim como eu perdoo. Primeiro eu vou falar assim, peraí, não me perdoa como eu perdoo, não, porque eu ainda não aprendi a perdoar. Então, Senhor, me ensina a perdoar. Porque se a gente ficar nessa de, me perdoe como assim como eu perdoo a quem. Não me perdoe dessa maneira, não, que eu ainda estou aprendendo. e até trazendo do ponto de vista espiritual, né? Se a gente for pensar assim, quando você não resolve um problema aqui, Jesus colocou para nós no Evangelho o quê? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. O Então, caminho. não adianta, senão você vai para o plano espiritual e vai acabar acontecendo o quê? Né? Vai ficar ou obsediando alguém ou sendo obsediado por alguém. Então você não vai conseguir se libertar, vai ficar aquele círculo vicioso de vidas e vidas sucessivas até que se chegue numa resolução, né? Então vamos resolver enquanto a gente está aqui na Terra, né? Encarnado. Pois é, pelo menos no mesmo plano, né? Aloísio, nós estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas foi. Sim. Não, mas foi de propósito porque a gente também atrasou, nós entramos às 19h07, então são 23. Então a gente ainda tem aí esses 4 minutinhos aí de folga. Por mim, a gente bateria papo nessa live, a gente podia até às 22, 23. Eu acho que esse assunto a gente ainda teria muita coisa para falar. Eu acho que os nossos telespectadores também teriam muita coisa a acrescentar. Daria para fazer uma live com todo mundo, um grupão gigante. Acho que daria até umas 2 semanas aí falando, né? Ah, com certeza.
E não significa que a gente já atingiu isso, não, muito pelo contrário. Se estamos falando disso, é que precisamos conversar sobre isso. E você não caiu aí como anfitriã na live por acaso, né? Também. Não existe acaso, né? E são temas que vão ser sempre recorrentes até a gente aprender. Vamos repetindo essa matéria aí, até a gente passar por ela. Gostaria de agradecer primeiramente a você por ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco do Lar de Jesus. Gostaríamos de agradecer também a todos que estão conosco aí, aos que participaram no domingo à noite aí, dispuseram aí do seu tempo também para poder assistir essa live. A quem não pôde também assistir ao vivo, fique sabendo que vai ficar publicado no nosso Instagram, vai dar para vocês verem e ouvirem a hora que quiserem. Faço um convite a todos que quiserem também vir aqui ao Lar de Jesus. A gente fica aqui em Minas Gerais, Lagoa Santa, na rua Bom Jesus, número 150. A rua faz muito sentido, né? Na rua Bom Jesus 150. Nós temos palestra pública aqui nas terças-feiras, às 20 horas. Na quinta-feira, às 20 horas também. E domingo, às 9h30 da manhã. Fora isso, a casa tem inúmeras atividades. Só sei costurar, costura. Só sei cortar legume, corta. Tudo que você quiser fazer, na casa tem. E se não quiser fazer, a gente inventa também. Se você trouxer uma ideia nova, a gente faz também, porque a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, né? Então é isso, eu gostaria muitíssimo de agradecer. Vou te pedir para você fazer essa prece de encerramento para a gente. E, mais uma vez, agradecer a todos aí pela paciência de ficar escutando essa tagarela aqui que vos fala. Eu que agradeço uma vez mais o convite da casa, sua participação conosco. Peço a você depois que, quando publicar, marque o meu perfil como colaborador, assim fique salvo também no nosso perfil, tá bom? Com certeza, pode ir só comigo. Então vamos agora serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, e levar a Jesus a nossa prece de gratidão. Gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, pela possibilidade de dialogarmos um pouco sobre os preceitos do Evangelho de forma mais prática e eficaz. Que essas mensagens aqui trazidas nesta noite possamos levar na prática, no nosso dia a dia, que a gente consiga a cada dia ser um pouco melhor e que o Divino Pastor abençoe-nos hoje e sempre. Gratidão a todos. Que assim seja. Obrigada, Luísio. Com Deus, viu? Tchau, tchau e uma ótima semana. Tchau, até. Obrigado, querido.